Você já se perguntou o que aconteceria com o corpo humano se, de repente, fosse exposto ao espaço sem um traje espacial? Filmes de ficção científica costumam mostrar explosões dramáticas, corpos congelando instantaneamente ou até implodindo. Mas, a verdade científica é muito mais surpreendente e assustadora do que você imagina. Hoje, nós vamos explorar passo a passo o que realmente aconteceria com o corpo humano no vácuo do espaço, segundo a ciência. Prepare-se, porque a realidade é ainda mais chocante do que a ficção. Primeiro, precisamos entender o ambiente em que estaríamos. O espaço é um vácuo quase perfeito, sem ar, sem pressão, sem oxigênio. Ele também é extremamente frio na sombra e extremamente quente sob a luz direta do Sol. Isso significa que, sem um traje, seu corpo estaria em um lugar onde as condições mudam drasticamente em segundos. Mas o que aconteceria imediatamente após a exposição? O primeiro impacto seria a ausência de ar para respirar. Você teria cerca de 15 segundos de consciência antes de desmaiar por falta de oxigênio. Nesse período, seu corpo ainda pareceria normal, mas por dentro já estaria entrando em colapso. Sem pressão atmosférica, o ar preso nos pulmões se expandiria violentamente. Se você tentasse segurar a respiração, seus pulmões poderiam se romper instantaneamente, liberando bolhas de ar na corrente sanguínea, algo conhecido como embolia gasosa. Isso por si só já seria fatal. Depois, seu sangue e fluidos corporais começariam a reagir ao vácuo. A pressão externa é tão baixa que a água no corpo começa a ferver, mesmo na temperatura normal do corpo humano. Isso não significa que você iria literalmente ferver como em uma panela, mas sim que bolhas de vapor iriam se formar nos fluidos dos tecidos. Esse processo se chama ebulição fisiológica. O resultado? O corpo começaria a inchar. Estima-se que uma pessoa poderia dobrar de tamanho em poucos segundos, ficando com uma aparência quase monstruosa. A pele, no entanto, é elástica o suficiente para não deixar você explodir, mas a deformação seria terrível. E quanto à temperatura? Aqui está um mito: você não congelaria instantaneamente. O espaço não é como jogar gelo sobre o corpo. Sem moléculas ao redor para conduzir calor, a perda de temperatura ocorre lentamente, principalmente por radiação. Ou seja, o corpo levaria minutos para esfriar de forma significativa. Na verdade, sob a luz do sol, você poderia até sofrer queimaduras intensas, porque não teria nada protegendo sua pele da radiação ultravioleta. Então, em vez de congelar de imediato, você seria queimado e cozido em partes expostas à luz. A saliva e os fluidos da boca e língua começariam a ferver, formando bolhas. Sua língua ficaria inchada, os olhos se projetariam e a pele começaria a se esticar ao máximo. Isso é o que chamamos de descompressão explosiva do corpo. E ainda há outro detalhe: seus olhos não iriam explodir, mas perderiam rapidamente a umidade, ficando secos e opacos. Você estaria inconsciente nesse ponto, mas seu corpo já estaria sendo destruído em silêncio pelo vácuo. E se alguém fosse resgatado nesse momento? A ciência acredita que, se uma pessoa fosse exposta por menos de 90 segundos e fosse rapidamente trazida de volta a um ambiente pressurizado, ainda haveria chances de sobrevivência. O corpo humano é incrivelmente resistente. Existem relatos de acidentes em câmaras de vácuo na Terra, e algumas pessoas conseguiram sobreviver por exposição breve. Mas acima de 2 minutos, os danos seriam irreversíveis. O cérebro sofreria lesões fatais pela falta de oxigênio, e os tecidos já não suportariam o trauma. O espaço também traz outro perigo mortal: a radiação cósmica. Sem o escudo protetor da atmosfera e do campo magnético da Terra, seu corpo seria bombardeado por partículas energéticas invisíveis. Essa radiação poderia causar queimaduras, mutações e destruição celular em nível microscópico. No espaço profundo, a radiação seria tão intensa que você estaria sendo literalmente destruído por dentro enquanto seu corpo inchava por fora. É um colapso completo. E por fim, o que aconteceria com o corpo depois da morte? Se flutuasse no espaço, longe de qualquer planeta ou fonte de calor, ele não se decomporia da maneira normal que conhecemos na Terra. Não há bactérias para acelerar a decomposição. Em vez disso,
ele se transformaria em uma espécie de múmia congelada, flutuando no vácuo por milhares, talvez milhões de anos. Seu corpo se tornaria uma cápsula do tempo, preservado no silêncio absoluto do cosmos. Um testemunho eterno da fragilidade humana diante do universo. E essa é a verdade brutal. O espaço sem traje não é apenas mortal, é implacável. Não há margem de erro. Um simples descuido significaria um fim rápido, doloroso e inevitável. Mas ao mesmo tempo, entender esses riscos nos mostra a genialidade da engenharia humana. Os trajes espaciais e as naves não são apenas roupas ou máquinas, mas sim fortalezas que mantêm a vida em um ambiente que não foi feito para nós. Eles são o símbolo de nossa luta constante contra os limites da natureza. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se, lá em cima está um universo fascinante, mas que exige respeito absoluto. O corpo humano, sem proteção, não passa de um fósforo diante de um furacão cósmico. E ainda assim, continuamos tentando, explorando, sonhando em colonizar outros mundos. Porque é isso que nos torna humanos, a coragem de desafiar o impossível. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando as curiosidades mais incríveis do universo e da ciência, já sabe, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe esse conteúdo. O próximo mistério pode estar mais perto do que você imagina.